Pelo final do século XVIII, era amplamente difundido o entendimento de que a personalidade de uma pessoa poderia ser percebida pela análise de suas características faciais, de sua estrutura corporal, da sua postura e dos seus movimentos. Esse tipo de análise recebeu o nome de fisionomia, e uma das versões de fisionomia que se tornaram mais populares foi justamente a frenologia. Franz Joseph Gall foi um médico e anatomista alemão, nascido em 1758 e falecido em 1828. Gall é considerado o pai da frenologia. Na visão dele, nós temos faculdades mentais, ou seja, capacidades mentais. Quando nossos órgãos dos sentidos recebem um estímulo, as nossas faculdades mentais atuam sobre os estímulos recebidos e os modificam, transformando essas informações sensoriais em conhecimento a respeito do mundo. Essas ideias eram defendidas por muitos filósofos na época de Gall, mas ele sustentava 3 afirmações que marcaram a história da psicologia. Primeiro, Gall afirma que as faculdades mentais não existem na mesma extensão em todas as pessoas. Quer dizer, certas pessoas são mais bem dotadas em algumas capacidades mentais do que outras. Segundo, as capacidades mentais estão alojadas em áreas específicas do cérebro. Terceiro, se uma faculdade mental está bem desenvolvida, a pessoa teria um inchaço, uma elevação na parte correspondente do crânio. Da mesma forma, se uma capacidade mental é subdesenvolvida, a pessoa teria um afundamento, uma depressão na área correspondente do crânio. Logo, Gall considerava que a magnitude, a força das capacidades mentais de uma pessoa poderia ser determinada ao se analisar as elevações e as depressões de seu crânio. Esse tipo de análise ficou conhecida como frenologia. Bom, a ideia de Gall não era completamente ruim. Na verdade, ele foi um dos primeiros estudiosos a tentar relacionar certos traços de personalidade e certos padrões de comportamento a áreas específicas do cérebro. O grande problema era o tipo de evidência que ele aceitava para tentar demonstrar essa relação. Gall observava que uma determinada pessoa tinha uma característica de personalidade bastante acentuada, por exemplo, a extroversão, e tinha uma área do crânio bem pronunciada. Pronto, ele atribuía uma coisa à outra. E uma vez que Gall observasse essa relação em um indivíduo, ele a generalizava para todos os demais. Gall e sua frenologia normalmente são retratados negativamente na história da psicologia, mas ele trouxe muitas contribuições ao estudo do funcionamento cerebral. Por exemplo, Gall estudou os cérebros de muitas espécies animais, inclusive os humanos, e foi o primeiro a sugerir a existência de uma relação entre o desenvolvimento cortical e o funcionamento da mente. Ele percebeu que espécies com córtices mais largos, bem desenvolvidos, estavam associados a comportamentos mais inteligentes. Gall também foi o primeiro a distinguir as funções da massa cinzenta e da massa branca do cérebro. Ademais, na medida em que o século XIX teve início, o entendimento de que diferentes áreas corticais estão associadas a diferentes funções foi se tornando popular. E isso, em grande medida, devido ao trabalho pioneiro de Gall. O termo frenologia, curiosamente, não foi cunhado por Gall, mas por Thomas Foster, em 1815. Gall, na verdade, rejeitou esse termo e preferiu usar a palavra fisionomia. Contudo, os estudantes de Gall difundiram o termo frenologia, e os estudos do professor se tornaram muito populares entre intelectuais europeus e americanos. A popularidade da frenologia deveu-se à boa reputação de Gall como cientista. Além disso,
A frenologia oferecia um caminho para o estudo objetivo e materialista da mente. Por fim, ela também parecia oferecer informação prática, ao contrário da filosofia da mente. Embora a frenologia não tenha resistido aos avanços científicos do século XX, ela contribuiu para a compreensão de que cérebro e mente estão intimamente relacionados. Ela estimulou intensas pesquisas sobre a localização das funções cerebrais e mostrou a importância de se oferecer informação para uso prático, como resultado da pesquisa psicológica.